Olá, caríssimos alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Impacto. Estamos de volta mais uma vez para mais uma aula, nessa oportunidade, filosofia. O assunto que vamos iniciar hoje, ainda quando estávamos no período normal de aulas, já havia sido iniciado no segundo ano A. Porém, como não foi possível iniciar no segundo ano B, nós vamos retomar o assunto e aí então as duas turmas vão ter então esse assunto. Então a gente começa hoje com filosofia moderna, né? Maquiavel e seu pensamento político. Bom, quando a gente fala de Maquiavel, sempre aguça a curiosidade, porque atualmente as pessoas usam muito um termo que vem do nome de Maquiavel, que é a palavra maquiavélico, quando você quer se reportar a alguém que usou de crueldade ou alguém que usou da maldade para determinada situação da vida. A palavra que a gente usa vem de Maquiavel, sim, mas Maquiavel está além dessa palavra, né? Nós estudamos anteriormente filosofia medieval, né? Lá na patrística e na escolástica, onde havia um domínio da Igreja Católica e a tentativa da Igreja de dar um viés religioso às teorias de Platão e de Aristóteles. Maquiavel, nesse contexto, Maquiavel é um filósofo, um intelectual, um teórico político florentino. A gente fala florentino porque seria um anacronismo falar de Itália, até porque a Itália só vai passar a existir tempos depois, né? Naquele período a Península Itálica estava recortada de reinos, de ducados e tendo ali a preponderância dos estados pontifícios, os estados que pertenciam ao Papa, né? Então a gente começa nesse momento, vamos retomar o assunto, até porque o segundo ano B não tinha sido brindado com esse assunto, então a gente retoma. Então vamos falar de Nicolau Maquiavel. Intelectual e teórico político florentino, nascido e viveu na cidade de Florença, ele escreveu uma obra muito interessante. Essa obra se chama O Príncipe. Né? Aquele período era natural, era normal que os intelectuais fizessem alguma obra para homenagear o príncipe, o duque, o rei de determinado local. E ele vai se diferenciar porque essa obra ela não é só uma homenagem. Ela é uma espécie de manual de como o príncipe, que a gente pode chamar hoje governante, presidente, prefeito, de como esse cara tem que se comportar diante do povo ao qual ele governa. Então, qual é o diferencial dessa obra? O diferencial é o reconhecimento da dominação do homem pelo homem e da corruptibilidade do ser humano. E por que essa frase ela é o diferencial? Quando ele fala de dominação, ele fala de uma espécie de manipulação, né? Até aquele momento, e não só antes, mas ainda na vivência que eles vão ter ali, todo o domínio era exercido de vida e morte pela Igreja Católica sediada em Roma, né? Então, assim, todos, haviam reis, haviam príncipes, eles tinham um certo domínio, mas se não tivesse de acordo com a Igreja Católica, seria fatal até para esse príncipe, para esse rei. Então, ele aponta que é o homem que domina o próprio homem e aponta o quê? A corruptibilidade do ser humano. Ele vai dizer que todos nós somos passíveis de se corromper. Em dado momento, a gente pode estar ali se colocando numa situação em que nós mesmos possamos ter um certo preço. Próximo. Qual o contexto em que Maquiavel vai escrever essa obra? Contexto do Renascimento. O Renascimento é um período que a gente vai ter de ruptura entre a Idade Média e a Idade Moderna, ou seja, quando a gente estuda em história Renascimento, é um renascer baseado em tudo aquilo que foi o Império Romano, em tudo aquilo que foi representado de poder, de ciência, de educação. Então, é nesse contexto do Renascimento, em que Maquiavel vai escrever essa obra. Outro aspecto desse contexto é a ascensão das ciências da natureza e do humanismo, ou seja, nesse momento
as ciências da natureza, a capacidade do homem manipular a natureza ou de propriamente dominá-la, vai estar se apresentando como algo muito importante e do humanismo, ou seja, um contraponto com aquilo que era a máxima religiosa. Surgimento recente e crescente ascensão da burguesia europeia. Como a gente estuda em história, a burguesia, aquelas pessoas que vão viver do comércio, né? A gente percebe que quando estuda a Idade Média lá em história, que os feudos, eles faziam trocas e não comercializavam com moeda. A partir de um dado momento, já na Baixa Idade Média, vão surgir entre um feudo e outro aquilo que a gente chama de burgos. Os burgos nada mais são do que feiras. Esses caras que praticavam a atividade comercial no burgo vão ser chamados de burgueses, e essas pessoas começam a monetizar, a fazer ali as trocas, mas agora com um valor monetário de moeda. E é uma classe que vai surgir e que vai se tornar muito rica, e num futuro próximo, como a gente vai ver na Revolução Inglesa, como a gente vai ver na Revolução Francesa principalmente, é a classe que vai ascender e dominar, digamos assim, o mundo. Até hoje são os burgueses que dominam o mundo. Ideal de domínio da natureza pelas ciências da natureza. Nada mais é do que aquilo que a gente já apontou na ascensão das ciências da natureza, né? O ideal de domínio da natureza pelas ciências da natureza. Nada mais do que o homem, como ser científico, tendo esse ideal de, num dado momento, fazer valer o domínio da natureza. Dentro desse contexto, Maquiavel aponta o ideal de uma política como ciência do domínio dos homens em vista de um pressuposto de uma natureza humana imutável. Nesse momento, nasce para a filosofia uma nova ciência dentro da filosofia, como no futuro vai nascer a sociologia. Maquiavel é tido como o pai das ciências políticas. Nesse momento histórico, profundo, de ruptura e de passagem da Idade Média para a Idade Moderna, e a gente não tem um dia para isso, são anos em que isso vai ocorrendo, ele aponta o ideal de uma política como ciência de domínio dos homens. O ser político, o que faz política, dominando a maioria. E aí, quando ele aponta que pressuposto de uma natureza humana imutável, como está grifado, ele quer apontar que a natureza humana, todos nós temos uma, digamos, vontade de mandar, uma vontade de exercer poder. Isso está na natureza humana e, segundo Maquiavel, é imutável. Todos os seres humanos tendem a dominar e são capazes de qualquer coisa para manter esse poder e para dominar as pessoas, dominar isso dentro de um aspecto que a gente pode chamar mesmo de aspecto de dominação política, de dominação social, de dominação econômica. Próximo. Outro aspecto da obra é apontado naquilo que Maquiavel aponta como história cíclica da política. Ou seja, a política ela é nada mais do que um ciclo, né? E dentro desse ciclo ele diz que todos os governos e que os governos sempre se degeneram, né? Esses governos sempre vão passar por uma degeneração, né? Os governos sempre vão, num dado momento, se viciar, vão se tornar algo daquilo que ele não era antes de se apresentar como alternativa, digamos, boa, né? Como é que eu posso exemplificar isso? Todos nós, atualmente, votamos, escolhemos alguém e escolhemos pelas propostas que esse alguém apresenta. Ninguém apresenta uma proposta muito ruim para ganhar o apoio da população. Naquela época não havia, digamos, esse viés de escolha livre, democrática. Mas ele aponta de qualquer forma, seja como monarca, seja dentro da aristocracia, ou até mesmo daquilo que os gregos chamavam de democracia, num dado momento, os governos se degeneram. E aí ele diz o seguinte: da monarquia à tirania, desta a oligarquia e a aristocracia, que por sua vez recai na democracia, que enfim só tem solução com um ditador. O que Maquiavel aponta? Ele faz um livro que é uma homenagem ao príncipe
de Florença. Né? E o que ele aponta? Que num dado momento você pode ser apenas um rei, você pode se tornar um tirano, pode exercer o poder com a oligarquia, que são os aristocratas, um governo de poucos, pode até ampliar para uma democracia, mas em nenhum momento esses exemplos que ele cita vai ser eficaz. A eficácia, segundo Maquiavel, só se coloca num governo ditatorial, onde o poder é exercido massivamente na mão de uma só pessoa. Então ele aponta, dentro dessa história cíclica da política, que a essência universal do ser humano, qual seria ela? O desejo de poder e os vícios morais do ser humano. Tá? A essência universal do ser humano está naquilo que é sempre o desejo de poder. Todos nós, sendo mais, digamos, tímido ou mais extrovertido, num dado momento nós temos a vontade de dominar, a vontade de exercer o poder. E esse poder sempre acarreta alguns vícios morais. Né? E quais são esses vícios morais? Os vícios que o ser humano tem dentro da sua própria natureza. Né? E o que ele aponta? Que quando você consegue ter poder, consegue dominar, o importante é se manter no poder, e para se manter no poder, segundo Maquiavel, não tenha em nenhum momento nenhum tipo de escrúpulo. Bom, Maquiavel aponta que aquele que consegue ascender ao poder, que consegue então praticar a dominação, que consegue então ser colocado dentro do aspecto da dominação de um certo povo, de um dado povo, esse governante vai ter que desenvolver características que ele chama de virtude e fortuna. Né? Então ele diz o seguinte: diante da corruptibilidade de todos, o importante é a manutenção do poder. Ele quer dizer o seguinte, que se o lavrador, se o trabalhador braçal, se o sacerdote, se qualquer pessoa que é humana é corrupta, ela tem uma tendência à corruptibilidade num dado momento, e eu também, que sou o príncipe, que sou o rei, que sou o governante, para me manter no poder, eu tenho que usar de tudo o que for permitido que esteja à minha mão. E ele diz o seguinte: alguns são agraciados com um dom, a virtude e a sorte. Essa sorte que o governante, que o príncipe vai ter durante ali a sua ascensão e a sua permanência no poder. E a fortuna, tá? O que seria essa virtude? Virtude é uma excelência de previsão, ou seja, uma capacidade, a força, a potência. É aquele tipo de pessoa que ele vê longe, como a gente fala atualmente. É o sujeito que tem uma visão ampla, ele consegue então antecipar os problemas e ali então ter uma capacidade maior de poder lidar com esses problemas, porque ele tem essa capacidade de prever aquilo que possa acontecer e dali então ele tomar as decisões que possam ser mais interessantes para que tenha o mínimo de danos ao seu povo, mas que principalmente o mantenha no poder. Tá? Há uma palavra que é atribuída a Maquiavel, que não é de Maquiavel, mas passou para a história, aliás, uma palavra, não, uma frase, que não é de Maquiavel e que passou a história como se fosse de Maquiavel, porque a frase, ela fundamenta a obra O Príncipe, que seria o quê? Os fins justificam os meios, ou seja, não importa o meio de governar, ao príncipe é dada toda a liberdade de agir, ou seja, se é para manter o poder, segundo a obra, mate, se é para manter o poder, aniquile, passe por cima, não tenha nenhum tipo de escrúpulo, como a gente já tinha falado antes, nenhum tipo de cuidado. Se é para a mantença do poder, você faça aquilo que estiver à sua mão. Claro que sendo aí, então, o príncipe, o governante, o rei. A obra é O Príncipe porque é uma homenagem ao príncipe de Florença. Próximo. Bem, retomando, a ideia central da obra, ela traz alguns aspectos. E aí ali a gente enumera crueldades bem usadas,
máscaras nesse período que a gente está usando muito, a gente vai entender um pouco o que quer dizer isso, ser amado e ser temido, se uma coisa ou outra, ou se ambas, o tempo e as boas ações, a virtude e a fortuna que a gente já fez uma observação, e a ciência política em si. Essa é a ideia central da obra. Vamos então por ponto. Quando ele fala de crueldades bem usadas, ele se reporta no livro a uma passagem ocorrida à época. Naquele período em que Maquiavel exercia ali a sua influência como intelectual, um dos papas era o Papa Borgia, né? E o Papa Borgia tinha alguns filhos, dentre esses filhos um deles era bispo e o outro era chefe da guarda dos estados pontifícios. Num dado momento, esse filho do Papa, chamava César Borgia, ele vai partir um homem ao meio. Ora, partir um homem ao meio não é um ato, digamos assim, de valor moral que tenha validade. Mas quando ele partiu esse homem ao meio, ele evitou uma guerra, ou seja, ele fez uma redução de danos. Ele partiu um homem ao meio e fez naquele momento que dois povos, duas cidades, dois reinos não entrassem em guerra e que tivessem muito mais mortes. Ou seja, ele matou um e, num dado momento, evitou a morte de algumas pessoas, ou seja, crueldades bem usadas. As máscaras, você, para exercer o poder, tem que, num dado momento, se articular com oposição, com situação, com centro, e você tem que ter uma faceta, uma máscara para lidar com qualquer desses aspectos políticos. Isso é muito utilizado até hoje na política, nos meios e nos aspectos que nós vivemos nos dias de hoje, seja no município, no estado ou na própria nação. Ser amado ou ser temido. Maquiavel aponta que as duas coisas são interessantes, mas para que um príncipe tenha um poder com maior validade, é melhor ser temido do que amado. Se possível, os dois, mas se for para fazer, digamos, uma escolha, é melhor que você seja temido. Ele aponta que quando você é amado e não temido, num dado momento em que você possa encontrar algum infortúnio, ou seja, que você possa ali então não estar tão bem relacionado ou dar um passo fora, né, digamos assim, ou não agradar a totalidade, se você é apenas amado, esse amor, aspas, pode passar. Mas se você é temido, em qualquer dos aspectos do poder que você exerça, você vai ser sempre respeitado, porque você é temido. Né? O tempo e as boas ações. O tempo e as boas ações talvez seja, digamos, o aspecto dessa ideia central da obra que mais esteja explícito nos dias de hoje, dentro do caráter político. Maquiavel aponta que quando um príncipe, um rei, um governante, ele vai praticar uma boa ação, essa boa ação ela pode ser uma edificação, uma construção, ela deve ser feita a longo prazo. Né? Ele aponta que se você faz uma obra muito rápido e entrega ela à população, ela rapidamente esquece. Mas quando você demora, estende ali o período em que ela está sendo edificada, sendo construída, você vai estar sempre sendo, às vezes cobrado, mas vai estar sempre sendo lembrado e vai ter sempre ali a necessidade de que as pessoas lembrem que é necessário ter dado benefício. Então, vai construir, vai edificar, isso para o governante, você demore um pouco, porque as boas ações, se elas são feitas a longo prazo, você é sempre lembrado. Se você coloca uma obra, faz muito rápido, ou entrega todas de uma vez, as pessoas esquecem facilmente. Se você demora um pouco, você vai ser sempre lembrado. E com tudo isso, ele inaugura isso que a gente chama de ciência política. É nesse momento que a política nasce como ciência, até porque anteriormente nós vivemos a Idade Antiga, a Idade dos grandes impérios, poder sempre exercido massivamente por um poder central e hereditário. Na Idade Média, nós vamos ali então ter o poder da Igreja Católica como figura central, era a chamada Grande Rainha da Idade Média. Claro que havia um poder pulverizado, mas não havia um poder central. Esse poder central era exercido pela Igreja, que tinha poder de vida e morte,
porque havia ali todo um respeito à figura central da Igreja Católica para poder salvar a alma, digamos assim. E nesse momento, Maquiavel, que é um momento de ruptura, Idade Média para a Idade Moderna, o Renascimento ali, Maquiavel como pensador, como intelectual, ele traz uma obra que é uma grande novidade, colocando então o ser humano, o homem, como aquele que é o capaz de dominar. Então, pessoal, ficamos por aqui com essa aula de Maquiavel e seu pensamento político. Qualquer dúvida, estamos disponíveis lá no WhatsApp, é só nos procurar. E na próxima oportunidade a gente volta com algumas questões, alguns exercícios relacionados a esse pensamento político de Maquiavel.